Fala, doutor, doutora, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal do YouTube. Eu me chamo Kim Kopic, sou especialista em marketing médico e semanalmente aqui nesse canal, nesse espaço, eu te entrego conteúdo de valor para te ajudar a ter mais pacientes particulares. A aula dessa semana tem um assunto, 3 tipos de conteúdo fundamentais no seu Instagram médico. 3 conteúdos que eu recomendo demais você desenvolver toda semana dentro do seu feed, dentro da sua estratégia de conteúdo no Instagram, tá? Seu Instagram médico. Então, esse é o tema, vamos direto para a aula, usando de fato o mapa mental que eu produzi aqui de suporte. Então, você já está vendo na tela a minha apresentação. Como falei, 3 tipos de conteúdo fundamentais no seu Instagram médico. Mas antes de mais nada, né, é muito fundamental você saber o seguinte. Deixa eu ver como é que você está vendo aí. Ótimo. Antes de mais nada, vamos entender o seguinte. Deixa eu dar um zoom. Perfeito. Quando a gente fala de Instagram, a gente tem o feed, né? O perfil, que tem o feed abaixo da bio. E a gente tem os stories. Claro que dentro dos stories a gente tem live, dentro do feed a gente tem o Reels também. E o Reels até a gente poderia categorizar como um terceiro elemento, um terceiro espaço de comunicação do Instagram. Mas se concentrando aqui, vamos nos concentrar no feed e stories e entender a diferença de um para outro. Né? Qual que é o papel do feed? Qual que é o papel dos stories dentro da sua estratégia de Instagram? Dentro da sua estratégia com o objetivo de ter mais pacientes particulares. Então, o feed, ele tem essa vertente aqui. Ele é um espaço para você criar conteúdos de valor, divulgar conteúdos de valor que ajudam, ensinam, educam e, claro, também se relacionam com a audiência. O feed, ele é muito mais estático, né? Ele não tem dinamismo que tem, por exemplo, os stories. E o feed dá pra gente considerar como um espaço, né, que entraria no lugar do antigo cartão de visitas mais site. Afinal, a pessoa que não te conhece, o seguidor que nunca te viu, ele vai entrar no seu perfil, né? Vai ver a sua bio, foto do avatar, e vai ver os primeiros conteúdos do seu feed. Detalhe importante, ao entrar no seu feed, tem a tendência desse seguidor em potencial, dele ler a sua bio e entender qual é a transformação, qual é a promessa que você de fato está gerando, está buscando levar, né, a sua audiência. Qual transformação como médico, como médica, você quer que o seu paciente tenha, né, alcance? Então o feed, ele tem essa parte da bio e os seus conteúdos abaixo dessa bio tem que representar também essa tua promessa, essa tua transformação que você está divulgando. Então, os conteúdos do feed, esse cartão de visita, né, ele se torna muito importante, muito fundamental para quem não te conhece e extremamente relevante para quem já te segue, no sentido de educar e se relacionar. Mas ele é mais estático, como eu falei. O feed é muito bom também para te gerar autoridade, né? Então, a pessoa não te conhece, entrou no teu perfil, leu a tua bio, viu a tua foto do avatar, às vezes acaba vendo teus stories já na sequência e começa a ir para baixo, né? A rolar o seu feed. E aí ele começa a ver os conteúdos. Opa, tem conteúdo que educa, que ajuda sobre esse tema interessante aqui. Opa, olha a foto do médico. Né? Olha a foto do médico, olha ele uma palestra, num congresso, olha ele estudando, olha ele lendo. Não, tudo isso pode te ajudar a aumentar a sua autoridade, a percepção de autoridade frente a você. Para fechar a questão do feed, eu diria o seguinte: posicionamento, né? Posicionamento. O feed tem muito essa vertente.
ele te posiciona com os conteúdos que você produz ali, você cria o teu posicionamento. Opa, eu sou um médico da especialidade X e sou especialista na vertente A, B e C, nos tratamentos A, B e C, nos procedimentos A, B e C. Então ele te posiciona também, ok? Esse é o papel do feed. Agora vamos falar dos stories. O stories ele tem outra função. Claro que a premissa é a mesma, que é qual? Conteúdo de valor. Muito fundamental que nos teus stories você fale dos conteúdos de valor que você apresenta no seu feed, interagindo com a sua audiência, opinando sobre aquilo, falando mais sobre aquilo. Então, teus stories, sim, você vai usar para ensinar, para educar, você vai usar para trazer conhecimento para sua audiência. Só que mais do que isso, os stories é o meio perfeito e fundamental, anota isso, doutor, fundamental na estratégia de conseguir mais pacientes particulares, porque é ali que você gera relacionamento, conexão com a audiência. Os stories têm esse papel mais importante, principal, que é de se relacionar, né? Se conectar com a audiência. E é nesse meio que você vai demonstrar de fato como você é. Você vai trazer todo o seu lado humano, toda a sua personalidade, toda a sua autenticidade. É dessa forma que você tem que usar o teu story. É dessa forma que você vai conseguir, né, principalmente, se diferenciar dos médicos concorrentes. Porque no feed, criar conteúdos de valor sobre a tua especialidade, isso os outros médicos também podem fazer, mas o feed é estático. Agora, nos stories, é você se comunicando com a audiência. É você falando com a audiência, é o seu tom de voz, o seu jeito, o seu dia a dia, a sua personalidade. E aí, os stories, ele ajuda a transformar seguidores, a sua audiência já, né? Então, os teus seguidores, em amigos. Opa, como assim amigos? Sim, em amigos. Se os stories servem para se relacionar, para se conectar, para ser humano, para mostrar a tua personalidade, para criar relacionamento, você tem que fazer essa audiência te ver como amigo. Você ser amigo da tua audiência. E, obviamente, que se a pessoa já vê, sem te conhecer pessoalmente, mas já te considera um amigo, a chance dessa pessoa te escolher como médico dela é gigantesca, tá? Então, essa é a diferença entre feed e stories. E aí, qual é a função central do feed para o médico? Já falei um pouquinho, mas né, o que você mais ganha com ele? Então, a função central é o que? É ajudar. Você tem que usar o teu feed para ajudar a tua audiência com conteúdos úteis, de valor, que posicionam você dentro da sua especialidade médica. É o teu posicionamento. E o feed, obviamente, que vai te ajudar a ser lembrado, a ser reconhecido e a aumentar, inclusive, o nível de engajamento com você nos stories. Então, o feed tem essa função central, sendo o principal benefício você ser visto como autoridade aí no seu nicho de atuação, porque se está com o teu feed produzindo conteúdo, isso vai te trazendo autoridade de forma até natural, tá? Porque você fala sempre daquele assunto, daqueles assuntos, daqueles temas. Lembrando aqui, ó, 3 tipos de conteúdo fundamentais no seu Instagram médico. Eu tô falando de feed, tá bom? Tô falando de feed. E aí, por que é necessário ter frequência, né? Por que é necessário sempre estar produzindo constantemente no seu feed? Tá aqui 4 motivos. Porque aumenta a sua autoridade. A autoridade se ganha por repetição no Instagram. Quanto mais você fala sobre um assunto, mais te veem como autoridade frente àquele assunto. Mais te veem como autoridade frente àquele assunto. Fundamental ter frequência no seu feed, porque todos os dias novas pessoas chegam ao seu perfil. E se não acontece isso, está errado alguma coisa na sua estratégia. Todo dia tem que ter novas pessoas, de alguma forma, recebendo algum conteúdo seu e entrando no seu perfil para te avaliar.
Então é fundamental ter frequência, né, para a pessoa ver o que você fala. Fortalece o relacionamento com a audiência, não no nível que os stories proporciona, nem um pouco no nível dos stories, mas é importante sim, e pode ser o principal ponto para crescimento da sua conta, visto que você faz os conteúdos de valor ali, você pode selecionar os melhores conteúdos que de forma orgânica, sem pagar para o Instagram, já deu algum tipo de resultado. Então você pegar aquele conteúdo e fazer ele ter amplitude, ele ter crescimento de visibilidade para o público-alvo que você deseja. E aí esse conteúdo sendo visto por mais pessoas vão entrar aqui no seu perfil e pode se transformar em seguidores. Ok? Então, essa aqui é a introdução. Antes de mais nada, você precisava entender isso aqui. E agora vamos lá, quais são os 3 tipos de conteúdo que você deve produzir? Quais são os 3 tipos de conteúdo? Conteúdo 1, educativo, que é o que eu estou falando muito acima. Dentro dessa introdução eu falei muito sobre isso. Né? O que é um conteúdo educativo? Que ajuda, um conteúdo que ajuda, ensina, recomenda, colabora, dá suporte para a audiência. O foco é educar, é ajudar, é recomendar, tá? E quais são os benefícios? Benefício principal é que ele é muito útil para a tua audiência. Ele é o conteúdo que é salvo, ele é o conteúdo que é compartilhado, ele é o conteúdo que gera as curtidas, gera comentário, ou seja, gera engajamento. É o conteúdo que te posiciona como especialista no assunto, porque você dá alguma recomendação sobre aquele assunto. Tá? Então, esse é o benefício. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Exemplo 1. 6 ingredientes para ter mais energia e disposição no seu dia a dia. Esse conteúdo aqui é da minha esposa, a doutora Andressa. E esse conteúdo, você vê, ele tem um foco de educação. Ó. Né? Você anda se sentindo cansado ultimamente? Olha as vitaminas que pode te ajudar. Tá? É um conteúdo de educação. Esse formato carrossel aqui é o formato que eu mais te recomendo para esse tipo de conteúdo. Ok? 2, vamos ver o segundo exemplo. Também da doutora Andressa, 3 vitaminas que ajudam a combater a baixa autoestima. Né? Falta de vitaminas. E aí dá 3 vitaminas aqui que podem ajudar nesse quesito. Tá? Também um carrossel, ok? E vamos ver mais um aqui. Que é um conteúdo meu. As diferenças entre gerar pacientes particulares pelo Google e pelo Instagram. Então também, ó, formato de carrossel. E é um conteúdo útil para a audiência, né? Um conteúdo útil para a audiência. Tá bom? Então, esse aqui é o conteúdo, primeiro conteúdo que eu digo para você, doutora, faça sempre conteúdos educativos. Faça sempre. Segundo tipo de conteúdo, de história de criação, eu aprendi isso com o Paulo Cuenca. Ele é um especialista em marketing digital, em marketing de conteúdo. Eu nem lembro se ele dá o nome história de criação mesmo, mas eu tirei de lá essa ideia, esse conceito, né? Então, acho que veio dele. E aí, vamos entender aqui, né? O que é? É um conteúdo que fortalece a tua conexão com teus seguidores. A ideia é o quê? A pessoa saiu um conteúdo desse no teu feed, ela te reconhecer, ela ver que é você. Ela saber quem é você de fato. Quais são os benefícios? É empático, verdadeiro. E pessoas querem se relacionar com pessoas. Dá aquela ajudinha, aquele empurrão para se relacionar com a audiência. Mas eu volto a repetir. Os stories são o canal perfeito para você fazer isso. É o canal ideal para você fazer isso. Vamos ver exemplos. Aqui um conteúdo meu. A minha esposa aqui com a minha filha. E aqui está um conteúdo de relacionamento, né? De história de criação. Foi aniversário dela. E eu fiz um conteúdo desse, tá? É um conteúdo bem humano, tá? Bem humano. Olha só o da Andressa aqui. Ela com uma paciente e ela contando uma história de criação, uma história da vida dela. Tá? Olha que bacana. Isso aqui é muito legal. Muito legal, tá? Posiciona muito a Andressa, né? A forma que de fato
ela é como pessoa, tá? Então, esse é o segundo tipo de conteúdo que eu recomendo demais você em fazer, muito. E o terceiro conteúdo é o hack do Instagram. Dá para mudar aqui para hack de engajamento no Instagram, tá? Então, deixa eu mostrar aqui o que é isso. É um conteúdo que tem muito foco em gerar comentário, né? Gerar interação, pedir a opinião da tua audiência, fazer eles comentarem, interagirem, conversarem com você, tá? Vamos ver aqui os benefícios. Ele é interativo, ele é simples e, como eu falei, ele abre espaço para comunicação. Vamos dar uma olhada nos exemplos aqui, deixa eu só fechar essas abas. Aí. Então, que elogio com a primeira letra do seu nome você colocaria neste pote? Texto aqui e olha só, pessoal comentando. Isso aqui é um hack de engajamento. O objetivo é um post feito para comentário, feito para interação. Tá? Outro exemplo. Escolha um emoji e receba uma recomendação especial. Né? E tá aí também o pessoal escolhendo. Foco em comentário e engajamento. E o terceiro exemplo, escolha o meu próximo vídeo, né? Então, eu falo disso ou disso, vocês que vão escolher. No feed dá para você fazer isso também, tá? Então, tá aí, ó. Perfeito? Então, 3 exemplos disso aqui para vocês também. E aí, para a gente entrar na etapa final dessa aula, é uma aula mais objetiva, mas ela é muito relevante, né, para você. Trazer aqui como começar a produção deles, como é que começa a produção deles, né? Conteúdo educativo. Como é que você começa a produzir? Conteúdo educativo, você viu que tem foco em ensinar, ajudar, recomendar alguma coisa. Só que para você fazer isso, você precisa saber o quê? Quais são as dores, as doenças, os problemas principais da sua audiência que você, como médico especialista, pode ajudar? Quais são as queixas principais, os problemas, as dores principais? E quais são os sonhos, os desejos da sua audiência? Mapear isso é muito importante para que você faça o quê? Um conteúdo que fale, que entregue recomendações e dicas práticas para resolver, ajudar esses itens aqui. Então, tá aqui a minha recomendação para isso. Mapeie as 10 principais dores que sua audiência tem e que você resolve. Você vai criar conteúdo em cima disso. Mapeie mesmo, tá? Então abra aqui uma planilha do Google, uma planilha do Excel, coloca lá, deixa eu pensar aqui, quais são as queixas mais frequentes? Quais são as doenças mais frequentes? As dores mais frequentes? Os problemas, coloca ali. E você pode fazer o mesmo exercício em cima dos desejos, dos sonhos. Quando as pessoas me buscam aqui no meu consultório, na minha clínica, o que elas mais desejam de fato? Qual que é o sentimento de desejo que ela tem por trás dessa consulta? E aí você pode fazer muito conteúdo em cima disso. Fácil, né? Mas isso aqui já pode virar bastante o seu jogo. História de criação. Né? Ele é o mais fácil, né? História de criação é basicamente você pegar uma foto real sua, e contar algo sobre aquela foto, sobre aquele momento, sobre a sua vida, sobre suas crenças, sobre suas escolhas, né? É aquele conteúdo para fazer conexão com a audiência mesmo, se conectar com a audiência. E claro, usa sempre fotos reais, aqui não tem que entrar uma arte, não tem que entrar uma peça gráfica aqui, tá bom? E o hack do Instagram, que é né, para gerar engajamento ali. Eu te dei 3 opções. Eu te mostrei três opções e a base delas é isso aqui, ó. Você pedir opinião sobre algum assunto, algum tópico, né? E dê poucas opções também, não dê várias opções, dê 2, 3 opções. Perceba os desejos mais comuns da sua audiência e crie dinâmicas em cima disso. Então, aquele exemplo do pote, né, do potinho que eu mostrei da Andressa, ou aquele exemplo de, escolha uma dessas opções aqui e ganhe uma frase positiva, né? É essa a ideia. E estimule os comentários com exercícios motivacionais também vai para essa linha. Né? Então, eu te recomendo ver aqueles 3 conteúdos de volta aqui no vídeo, na aula,
veja aqueles 3 exemplos que você vai pegar o jeito de fazer isso aqui. A tua visão, na verdade, ela tem que ficar mais direcionada para esse tipo de conteúdo. Esses 2 aqui tá muito no teu controle. Esse terceiro aqui é um pouco mais difícil, porque você tem que estar com uma visão ativa, observando outras contas que você segue. Opa, caramba, esse potinho aqui pode servir para mim. E aí você muda, claro, alguma coisa ali e coloca para tua audiência engajar. Tá bom? Então tá aqui. Esse aqui foi o conteúdo dessa aula. Um conteúdo bem mais objetivo, né? Bem mais prático. E eu espero demais que você aplique esse conhecimento, que apesar de parecer simples, parecer básico, ele é extremamente relevante para te gerar resultado no seu Instagram. Não adianta nada só conteúdo de valor focado em educação se não tem um conteúdo de relacionamento, de história de criação. E é muito fundamental você também ter o de engajamento para fazer o algoritmo do Instagram trabalhar a teu favor, né? Mostrando, opa, se está tendo engajamento, comentário nos conteúdos dele, eu vou mostrar mais os conteúdos desse perfil para a audiência de novo. Tá? Então é muito fundamental você fazer isso usando esses 3 formatos. Conteúdo educativo toda semana, história de criação, pelo menos 1 a cada 15 dias, a hack do Instagram ali, de engajamento 1 a cada 15 dias, tá? Pelo menos, no mínimo, mas se der para ter toda semana, melhor ainda para sua estratégia. Combinado? Doutora, espero ter te ajudado nessa aula. Não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de dar um curtir nesse vídeo. E lembrando que todos os dias eu estou dando conteúdo de valor para você, médico, médica, no meu Instagram, né? O meu Instagram, marketing.médicos. Lá você encontra muito mais conteúdo e muito mais interação comigo. Combinado? Forte abraço e até a próxima aula.